Muito bem-vinda. Gente, eu tô tão feliz que a gente está se encontrando, que a gente está conseguindo fazer esse evento. É, Vocês sabem que a minha trajetória dentro da Equar foi um pouquinho conturbada, de altos e baixos, né? Muita coisa aconteceu, até a gente chegar num formato que eu sinto que é acolhedor, que é mais próximo, assim, das mulheres, é mais próximo do que eu vejo para a Equar, que é ser essa rede de apoio, né? Então, eu estou muito feliz por conta disso. Hoje vai ser algo muito, muito experimental, tá, gente? É o nosso encontro inaugural, é a nossa primeira vez fazendo algo semelhante. Eu estudei um pouquinho, né, métodos para fazer esse encontro ser mais bacana para a gente, né, dei uma pesquisada, me inspirei muito em grupos de autoajuda também, que são bem bacanas, mas aí deixando assim com a nossa carinha. É, mas vamos ver se vai dar certo. Eu vou, depois da reunião, mandar um formulário para vocês e pedir, por favor, que vocês preencham para 5 minutinhos, coisa rápida, para ter uma noção de como foi a reunião, se foi bacana, se não foi bacana, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Tudo isso. Então, a ideia é ter um roteirinho que vai ser repetido toda a reunião, vai ser quase uma coisa meio ritualística para a gente sempre entrar no modo de vamos conversar, vamos ter um momento de acolhimento, e depois a gente vai passar a palavra para a Karumi. Então, para começar, eu quero ler esse roteirinho que vai ser reforçado a toda a reunião. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Show. Bom, então vamos lá. Sejam muito bem-vindas a Equar Mulheres. Esse é um espaço construído por mulheres e para mulheres que acreditam que cidades pequenas podem ser lugares mais seguros para mulheres e crianças. Sabemos que muitas vezes a nossa luta pode parecer uma caminhada solitária e pesada demais. Por isso criamos esse espaço, para lembrar que não estamos sozinhas e que podemos encontrar umas nas outras as informações, experiências e suporte necessários para vencer nossas batalhas. Para começarmos a nossa reunião, peço que respirem fundo e me acompanhem na leitura do nosso lema. Que possamos chegar inteiras, que possamos ouvir com generosidade, que possamos falar com coragem e que saiamos daqui mais forte do que chegamos. Esse é o nosso lema para colocar a gente no espírito da escuta e também da nossa fala. A primeira parte do nosso encontro é focada em obtermos conhecimento. Hoje a nossa mediadora, por incrível que pareça, é Karumi Franco, vocês conhecem, né? A maioria daqui conhece pela pós-graduação, ela é maravilhosa. Ela vai falar hoje sobre interseccionalidade e também sobre educação, porque ela tem um trabalho maravilhoso também nas escolas, já fez diferentes projetos, implementou diferentes projetos também para valorizar a interseccionalidade dentro das escolas, ela é realmente uma pessoa maravilhosa. E peço a todas que não interrompam a fala da Karumi, breves intervenções são sempre bem-vindas e devem ser feitas clicando na mãozinha que tem aí no Meets, né? Então, se ela está falando, vocês podem clicar na mãozinha do Meets, que aí depois a gente, durante a exposição dela, a gente chama vocês quando for mais cabível, assim, dentro da lógica dela. E sem mais delongas, vamos passar a palavra para a nossa mediadora, Karumi Franco. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Rebeca, você pode, por favor, projetar? Posso. Tá com um pouquinho de barulho aí, Flor. Você consegue fazer a redução de ruído? Tá, peraí. E agora, tá melhor? Tá melhor. Para vocês tá melhor também, gente? Melhor? Agora tá melhor? Tá dando certo? Oh, meu Deus, peraí. Espera que eu vou compartilhar. 3 segundos. Eu já consigo. Não, perguntando sobre o ruído. Tá um pouco melhor. Tá um pouco com ruído ainda, mas eu acho que dá pra gente seguir. Parece que tem um bocado de gente conversando aí junto de você, entendeu? Não é isso? O ruído é esse, um bocado de gente falando assim. O som parece esse. Entendi. Bom,
Podemos? Pronto, agora sim, agora podemos. Certo. Vou tentar diminuir um pouco aqui o ruído para jogar só. Acho que é isso mesmo. Acho que eu consegui. Eu não sei se tem como reduzir o ruído pelo fone. O fone normalmente ele tem esse recurso. Acho que foi. Bom, então vamos começar, né? Sem mais delongas, como nossa querida Rebeca mostrou. Hoje é um dia muito significativo, porque é o dia que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Carimbenha, Americana, Latina e Carimbenha. Então, nós precisamos hoje estar conectados com a mente aberta, então eu convido vocês a estarem se propondo para este momento, pensar no além, pensando em possibilidades de aprendizado, que esse espaço seja aberto realmente para que a gente possa dialogar e que a gente pode refletir consigo mesmos, para além daquilo que a gente vai construir juntos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo bem? Posso continuar? Então, eu quero começar com a apresentação, mas eu não quero uma apresentação. O que você faz? O que você já estudou? Eu não quero esse tipo de apresentação. Por isso, ao longo dessa exposição, eu vou estar mandando alguns links para vocês também poderem articular esse diálogo coletivo. E alguns deles vão ser apresentados aqui para vocês também, como forma de exposição de tela. E eu gostaria que vocês pudessem, assim como interagir aqui, nos momentos que estou aberto para que vocês possam compartilhar, porque eu gosto muito dessa troca. Então, não vai ser um momento só de eu falar, eu quero ouvir também, porque o ouvir, o estado de ouvir também é um estado de aprendizado. E para este momento eu quero me apresentar. Eu vou me apresentar como a Karun que sou, e eu gostaria que vocês pudessem também apresentar quem vocês são individualmente, através do link que eu vou estar mandando no chat. Assim também, já digo que eventualmente eu vou estar enviando para vocês alguns outros links para que vocês possam abertamente interagir, para a gente ter um resultado legal deste momento agora. Que a gente possa também alinhar para os próximos encontros, para as próximas conversas e diálogos, certo? Pode passar, Rebeca, por favor. Então, quem é a Carol? Eu sou muitas. Multidões moram em mim. À mesa de minha alma senta-se várias. Eu, a menina, anciã, a sábia, a insana. Nunca saberás com qual de mim brindas hoje. Mas se ficares, te entrego uma de mim inteira e arrisco o encontro. Mesmo plano. Não sou santa. Fico sombra que me escapa e me envergonha. Entre tantas, um dia me acho. Um dia serei só eu. Ousa me conquistar. Então, essa é uma licença poética. Acho que a Renata sabe bem dessa licença poética, porque eu amo demais essa poesia de Nietzsche. Então, é uma licença poética atribuída ao filósofo Nietzsche, é um filósofo alemão. E eu gostaria que, de maneira filosófica, de uma maneira artística, poética, você se apresentasse nesse link que está disponível agora, por favor. Só puxando o link aí, Renata também utilizou a íntegra da poesia, claro que aqui eu fiz uma adaptação a partir daquilo que eu sinto sobre mim, né, sobre quem é a Karun, na minha perspectiva, e ela também utilizou, né, no TCC dela, da pós-graduação, e é isso. Por favor, eu gostaria que vocês pudessem interagir.
nesse livro. Sinta-se à vontade a também não querer participar, de escrever agora, às vezes não está com inspiração, com ânimo, mas faço o convite a você pensar em você para além daquilo que você é enquanto sujeito. Advogada, professora, assistente social, mãe, filha, irmã, esposa, né? Pensar em você por múltiplos canais. Oi, Rose. Muito prazer. Podemos seguir? Eu convido a vocês a olharem essas imagens. Então, ao longo dessa exposição, vai ter várias imagens que elas vão trazer muitas informações, mesmo que silenciosas ou às vezes muito barulhentas, como vocês podem observarem a noite estrelada. A noite estrelada, ao fundo dessas crianças que estão tocando um instrumento musical, a gente pode observar que existe um tipo de possibilidades, né? A juventude, ela precisa ter acesso a essas possibilidades. E como as cidades, elas são locais que vão promover ou reprimir essas potencialidades, essas possibilidades que as crianças e os jovens vão poder ter enquanto existência. E eu quero provocar vocês como tornar as cidades um espaço mais seguro para nós, para as crianças, para as mulheres idosas. Como a gente vai fazer com que essa cidade, construída por nós enquanto sociedade, possa ser um espaço de acolhimento e de esperança, de perseverança. Então, a todo momento eu vou fazer essa reflexão com vocês. Então, quando a gente observa essa imagem, a gente vê a luz, a cabeça sobre esses meninos, a gente vê que eles estão, de fato, ali segurando o instrumento musical de maneira correta. E a cidade atravessa essas crianças, né? A gente percebe essa atenção, essa dedicação à música, à arte, e quanto isso faz com que a cidade seja viva, ela seja construída de uma maneira a acolher e a proteger as crianças. Pode passar, por gentileza. Viane, assim como você, eu sou uma grande admiradora de Rebeca, então obrigada por compartilhar. A reflexão também, aquilo que vai nos mover hoje, nesse momento, é como as cidades pequenas se organizam diante da violência de gênero e a importância do espaço escolar como um ambiente de acolhimento infantil. A gente vai fazer esse olhar, essa reflexão a partir de um olhar da interseccionalidade. Bem, e aí, para esse momento, quero fazer alguns combinados com vocês. Quero que esse momento seja devagar, mesmo que rápido, né, pelo tempo que nós temos, mas que a gente possa utilizar um subjetivo feminino, que é a devagareza. A devagareza, vou pedir para a Laura. Laura, você pode, por favor, ler o item 1 da explicação sobre a palavra devagareza? Sim, devagareza, substantivo feminino, estado deliberado de desaceleração do pensamento, no qual a mente abandona a urgência para permitir que a compreensão amadureça no tempo próprio. Então, eu espero que esse momento agora possa ser um caminho a ser construído para o nosso próprio amadurecimento, o meu, o de vocês, o nosso, coletivamente. Laura, ela mora em Salvador, ela tem 62 anos, é uma grande admiradora de Rebeca e também do Instituto Ecoar. É muito bom também estar de volta com vocês, né? A gente tive alguns encontros com a Rebeca, mas não na coletividade como agora. Também sou professora e também trabalho em pós-graduação, então temos muito em comum. Laura, muito obrigada pela leitura. Você gostaria de comentar em relação a como você, Laura,
constrói esse momento de devagareza na sua vida? É isso. Eu tenho uma tendência a ficar sempre acelerada, mas agora que eu estou aposentada, eu estou me vendo nesse momento de devagareza. Eu fico, o que é que eu tenho para fazer hoje? O que é que eu tenho para fazer hoje? E às vezes realmente eu não tenho nada. Mas então é isso, eu estou ainda assimilando esse momento de devagareza, mas é isso que eu faço. Eu me dou o direito de ler todo dia, enfim, pelo menos 20 minutos de leitura, e eu saio para treinar, né? Eu faço corrida, faço musculação também, e aí, também nesse ponto, estou desacelerando, porque eu estava correndo 21 quilômetros, mas desisti, acho que não é para mim, eu vou voltar a correr 10 quilômetros, que é o bom para mim, pronto, que é o suficiente, sabe? Ter uma atividade física, e no mais é isso, sempre tentando pensar, não precisa correr, não precisa correr, e correr em todos os sentidos, eu estou falando. Tem tempo para fazer as coisas, você vai conseguir, fica aí parada um pouquinho, vendo televisão, ou então cuidando de alguma coisa, arrumando guarda-roupa, sabe assim? E porque eu não tenho mais filho pequeno, né? E nem tenho neto, então a casa é toda para mim mesmo, e para mim e para meu marido. Então, é isso, eu estou ainda experimentando esse momento, acredita que eu me aposentei com 60, então, ainda estou experimentando esse momento de vagareza. Aí foi bom esse encontro daqui hoje, porque eu estava me vendo, o que é que tem para fazer? Voltar a estudar? Entreguei a graduação, por exemplo, o ano passado foi um ano corridíssimo, eu fiz 1000 coisas, fiz a pós, terminei a pós, fiz o artigo, e quando eu vi esse ano, não tinha mais o artigo, não tinha mais a pós, não tinha, aí eu fui desacelerando, então eu estou vivendo esse momento agora. É isso. Espero. Obrigada, viu? Muito obrigada, Laura, pela sua participação. E eu espero que esse momento a gente faça o devagar a nossa casa, que a nossa mente também possa processar as coisas com mais sensibilidade, com mais calmaria, devagar. Beca? E quando a gente olha para as cidades, a gente precisa também perceber a importância das mulheres negras à frente dessa sociedade. E essa presença feminina, essa presença negra do trabalho feminino, do cuidado feminino, ela promove, a partir de um olhar de que nós temos que fazer alguma coisa. É exatamente por isso que estamos aqui reunidas nessa reunião, neste momento, com a Rebeca, com a Ecoar e em vários outros lugares e espaços da nossa vida. A gente precisa entender o espaço que a mulher negra ocupa atualmente e ocupou também anteriormente no passado, esse espaço de linha de frente, né? De estar buscando, de estar lutando, de estar criando maneiras e redes de apoio para verdadeiramente fazer com que as pessoas possam, não só elas, mas as pessoas e as crianças possam ser conduzidas da melhor maneira possível. E também, novamente, convido vocês a participar desse 20 link que eu vou enviar, eu vou pedir para que vocês possam responder também, né, para a gente poder fazer um comentário ao final da exposição. E a pergunta que eu quero provocar é: como nós podemos nos proteger, proteger nossas crianças, proteger essas mulheres idosas, dentro do espaço da cidade? Qual é o tipo de situação que devemos nos colocar para que essa proteção possa acontecer verdadeiramente? Como que a gente pode, de fato, construir essa rede de segurança entre nós? E quando a gente fala sobre as cidades, existe um pensador que ele é muito requisitado para discutir sobre isso, que é o Milton Santos. Milton Santos, ele sempre trabalha com a ideia de que o espaço da cidade
não foi construída para proteger as pessoas, ela foi construída para proteger a propriedade. Então, exatamente por isso também se cria a questão da polícia, a questão da repressão policial, porque ela está ali presente para poder proteger a propriedade. Então, quando a gente percebe as cidades, que é uma reunião de propriedades, de várias propriedades, qual é o espaço dessa mulher negra dentro desse lugar? Essa linha de frente de batalha, de construção de ideia, de redes de proteção. Rosemilda, perdão, pode falar. Rosemilda? A gente não está te escutando. Flor, você consegue abrir o seu áudio? E ainda não. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir por você. A gente ainda não está te escutando. Você tem que clicar no microfoninho que tem aí embaixo. Às vezes tirando o fone mesmo do computador, não, talvez seja isso. Agora foi? Foi! Obrigada, desculpa. Agora deu certo. Bom dia a todas. Já entrando no comentário não sei, chama Carol, pode chamar de Carol, chama mesmo? Carumê, né? Não sei se chama Carol, se alguém chama de Carol, Carumê. É um nome difícil, mas muito bem. Eu quero comentar sobre a pergunta, o comentário que a Carol fez na exposição sobre a presença das mulheres e sobre as cidades. Nós já discutimos esse assunto, né? Que a cidade sem a presença das mulheres e das pessoas seria apenas escombros, seria apenas algo sem significado. Isso está em cidades sustentáveis quando a gente estuda geografia. É muito importante ela ter trazido isso. E como a gente poderia trabalhar essa questão a partir de agora e de hoje? A gente pode pensar no desenvolvimento sustentáveis, né, que é a Agenda 2030, né, que fala das parcerias, da igualdade de gênero, de todo esse contexto. Eu acho que nós podemos, nesse grupo, outros grupos, até em cidades pequenas, estar pautando nessa Agenda 2030. E eu levanto o questionamento a partir do que você falou, Rosemilda. Será mesmo que as cidades pequenas estão preparadas para cuidar e para acolher nós, mulheres, crianças, jovens, idosas? Será de fato que as cidades pequenas é um lugar seguro? Será que nós temos mesmo equipamentos do Estado, equipamentos do funcionalismo público, que seja eficaz nessa proteção de quem está na linha de frente, que somos nós mulheres, que são principalmente as mulheres negras na sociedade? E aí eu gostaria de causar essa curiosidade para a gente ir desenvolvendo isso logo a seguir. Pode passar, por favor. Eu já tenho essa curiosidade porque eu nasci em cidade pequena. Observe cidades pequenas como Soure, lá no Marajó, e eu fico junto com vocês. Nessa pergunta e em todas as outras, eu gostei muito de ter conhecido a Carol, porque ela que me apresentou o ECOA num momento muito dinâmico, ela estava no encontro, aí de repente eu entrei assim, né? Foi uma coisa muito dinâmica, e o assunto dela foi as cidades pequenas naquele momento. E depois eu olhei lá, no ECOA, estava a foto dela lá, ela falando, aí eu apareci na foto, e eu consegui ter esse encontro com vocês. Eu não conhecia o ECOA, eu fiquei muito surpresa aquele dia. E eu penso nas cidades pequenas, porque eu tenho parte da cidade pequena, é parte da cidade grande, e fora esses encontros, que eu estou aqui em São Paulo, eu estou lá em Souro, aquele promotor que saiu daqui de Minas e foi lá para Souro conhecer aquelas mulheres, aquele tráfico infantil, aquela violência, e às vezes eu converso com pessoas de Souro, muito difícil. E até cidades aqui, comunidades aqui próximas da gente, os indígenas, o que está acontecendo
aquela prostituição, usando as indiazinhas para prostituir, é violência contra as crianças, é violência contra as meninas que estão tornando mulheres. Mas tudo isso que você está falando aí, a gente tem que ter no dia a dia. Trazer, você está trazendo hoje já para a gente. E obrigada. Eu que agradeço, viu? Bom, e aí eu trago uma imagem de uma artista de Goiânia chamada Yufun. Ela, inclusive, está concorrendo a um prêmio de produção artística que envolve populações negras e populações de matrizes africanas. E a proposta é a gente entender que, quando a gente fala do interior das cidades, as cidades interioranas, a gente imagina que seria um lugar de devagareza, um lugar de muita calmaria, um lugar sem tanto agito. Mas será que é um lugar de proteção? Será que é de fato um lugar em que a gente pode se sentir acolhida? E como a gente constrói de fato esse acolhimento dentro desse espaço pequeno? Então, eu trago para vocês uma reflexão que eu mesma fiz durante esse processo de criação para este momento agora, né, para essa reunião, para essa roda de conversa. Depois de tantos anos respondendo à pressa, escolheu a devagareza para voltar a escutar a própria cabeça. Então, como a gente pode construir essa ideia de que a gente precisa de um espaço reduzido de população para que a gente possa nos escutar, nos sentir presente, e como que essas cidades pequenas pode promover esse acolhimento de fato, verdadeiro, genuíno para as pessoas. Né? Então, assim, boa parte dessas imagens que estão sendo expostas agora, né, são atribuídas a essa artista. E aí eu gostaria que vocês pudessem também pensar. Quando a gente fala de índices de violência, de índices de problemáticas, a gente sempre imagina o macro, cidades grandes. Será que é porque se noticia mais? Se tem mais informações em cidades grandes? Se tem mais canais de informação em cidades grandes? E por isso a gente imagina que cidades grandes são mais violentas, de um modo geral, e principalmente para as mulheres e as crianças? E as cidades pequenas, então, são tranquilas? As crianças podem crescer sem ter o contato com a violência, sem ter sua vida, de certa maneira, restringida, reprimida? Será que as cidades pequenas é sinônimo de segurança? E aí, Simone está participando. Ah, que pena, Simone. Mas vai lá. Beijos. Pode passar, por favor? Eu já mandei esse link. Enquanto vocês estão tendo esse tempo para responder a pergunta, como nós, bebês, meninas, mulheres e senhoras, podemos ser protegidas em cidades pequenas? E como podemos escolher, nos acolher e evitar o isolamento da dor? Porque quando a gente remete a essa ideia de cidade pequena, menos populosa, menos agito, menos população, menos contato com pessoas, a gente às vezes se isola. E esse isolamento na dor, será que ele é positivo mesmo? Será que não precisamos ter um coletivo, uma rede de apoio, um momento de viver o bem viver da mulher? E aí eu convido vocês a observar essa imagem, essa ideia da beleza, essa ideia que se tem de se enfeitar, de se cuidar, de cuidar do próprio cabelo, de amar as diversidades, os contornos, as curvaturas do corpo, dos cachos, de como nos tornar um lugar de receptáculo de acolhimento para nós mesmos, para que a gente não vive no isolamento e que a gente também não viva na dor. Como que a gente pode fazer essa retomada de nós mesmos, da nossa criança, que ela se sente abraçada em meio às flores, como nos slides anterior, que se sinta em paz, como se fosse realmente um lugar de tranquilidade, que a gente pode pensar devagar, agir devagar e construir devagar, sem pressa. Renata, por favor. Bom dia, meninas. Eu
em 2024, eu fui muitas vezes para a Chapada dos Veadeiros, na cidade de Alto Paraíso. E eu, por muitas vezes, fui como turista, por precisar de um contato com a natureza e ser um lugar de muito acolhimento para mim, assim, espiritualmente. E em 2024, por esses exatos motivos, eu escolhi ficar 1 mês e meio no começo do ano lá para me conectar comigo e silenciar e entrar nessa devagareza para ouvir o que eu precisava escutar de outros eus que habitam dentro de mim. E aí eu tive contato, infelizmente, com algumas situações que me fazem refletir essa situação de como a gente pode se ajudar e qual é a realidade real, o que é real dentro da convivência dessas dores das mulheres em cidades pequenas, né? E o que antes era para mim muito bonito, muito espiritual e de muita conexão, passou a ocupar um outro espaço de reflexão dentro de uma dor gigantesca, porque eu passava, né, no meu cotidiano dentro da cidade, como moradora da época, eu passava por ruas que, como turista, eu não passava antes, em horários que eu também não passava antes. E aí eu passei a ouvir brigas dentro de casa, crianças apanhando, mulheres sofrendo diversos tipos de violência. E na minha personalidade de falar, não, o que é isso e tal, dentro da minha bolha, eu me vi completamente intimidada, porque assim, como que eu vou exercer um papel que eu o papel pelo qual eu levanto bandeiras, que eu milito, que eu falo, a gente não pode se calar, a gente tem que denunciar. E eu não denunciei, eu não fiz, eu me senti intimidada, porque era um território novo para mim, um território que fui alertada por outras pessoas que era um terreno arenoso e perigoso de entrar. Então, se eu denuncio, eu posso sofrer algum tipo de retaliação. E eu não fiz absolutamente nada. E reflito até hoje se realmente não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu ainda não tenho respostas para isso. E eu escutei muitas vezes que as mulheres que sofriam essas violências, é uma visão generalista, lógico, mas que elas também não sabiam como buscar ajuda, porque não sabiam nem que deveriam buscar ajuda. E aquela violência era de tamanha normalidade que você não sabe nem que aquilo não deve acontecer. E as explicações para isso são tão diversas, né, que eu, da minha ignorância, poderia falar que trabalhos de militância como esse que a gente faz não chegam até elas, um trabalho de conscientização. Eu não falo nem de informação propriamente dita, de mídia, de massa. Eu falo de um trabalho de conscientização, não chega. É um olhar julgador esse, né? Porque eu não sei se não chega. Mas é uma reflexão. Será que elas sabem que elas estão sofrendo violência? Se é física, elas sabem, porque ninguém gosta de apanhar. Mas se é psicológica e emocional, será que elas sabem? E essa rede de apoio, ela acaba sendo também, a Rebeca, mais que ninguém dentro da Equar, sabe a dificuldade de formar esses grupos dentro de cidades pequenas, né? Porque a gente entra em questões políticas também. Desculpa a minha extensão, só quis compartilhar. Nossa, mas é sempre muito bom te ouvir, Renata. Nossa. E o mais interessante de pensar é que não é que elas sabem, mas será que elas conseguem visualizar algo diferente para a vida delas? Porque às vezes ela cresceu vendo as avós, as mães, as pessoas, as tias, as primas, todas vivendo esse ciclo. Então, será que elas realmente têm acesso à informação? Ou será que elas não veem outra possibilidade para si mesmas? Então, é algo a se pensar. Deixa eu só ver uma coisinha aqui.
Zenilda, as cidades pequenas para meninas e mulheres precisam ser conhecidas, mostradas, inclusive com pessoas capacitadas para ouvir, ter os equipamentos de proteção e enfrentamento. Mas aí entra naquele limbo que nós precisamos analisar, que é quem são as pessoas que dirigem a cidade e qual é o interesse nessas pessoas que dirigem a cidade em manter o sistema sem intervenções de enfrentamento, de prevenção. Esse é o ponto mais alto que a gente precisa reconhecer para a gente tentar construir algo que poderia ser realmente efetivo em desenvolvimento. E que nós ainda conseguiríamos isso de maneira a nos proteger, a nos sentir e estar segura dentro desse espaço. Zenilda, pode falar. Áudio, por favor. Sim. Vocês tocaram na parte muito importante, tanto você quanto a outra colega. É que agora fechou. Agora sim. Oi? Agora sim, agora foi. Ele tá fechando. Quando você citou a parte política. Nós sabemos que nós temos um problema sério, que tudo gira em torno de política. Essa parte, quando você falou quem está de frente na cidade, tem uma cidade pequena que é determinada por determinado político. Ele vai aceitar, então nós temos que ter grupos independentes, como o próprio ECOA nessas cidades pequenas. É para abrir secretaria de segurança naquela cidade, é para abrir uma secretaria de mulheres, é para abrir uma casa das mulheres. E a sociedade é contra isso. Eu vi quando a professora quis abrir a secretaria de mulheres naquela cidade, alguém respondeu que não, um homem respondeu que não. Claro, a pessoa é de outro partido contra as mulheres. Aí eu fui lá e já dei a resposta para ele. Eu falei, eu vou ter que chamar você em particular e vou te responder aqui, para toda a sociedade ver. Nós temos pessoas contra nessas próprias cidades, não somente os políticos, as pessoas da secretaria, mas as próprias pessoas como nós, inclusive mulheres, homens. Então, é preciso conhecer e é preciso ter organizações independentes, seja o ECOA, seja... É isso que precisamos, que o ECOA chegue a mais cidades, que outros grupos como o ECOA chegue e afete essas comunidades. Porque nós não podemos deixar tudo em volta, tudo gira em torno de político, mas nós somos a sociedade, nós temos que tirar isso, essa fixação de ter que passar pelo prefeito, é o prefeito que vai aprovar, sendo que eu tenho minha vereadora lá, que foi a mais votada, a minha vereadora também tem que ter a voz e o espaço dela para trazer a Casa das Mulheres para a cidade, para trazer o grupo dentro do CRAS de enfrentamento e violência. Não deixar tudo na mão do assistente social, de um conselho tutelar que foi indicado por alguém que é meu amiguinho. Eu acredito nas organizações independentes. O áudio, Flor, de novo. Fechou o áudio de novo. Eu apoio essas organizações independentes como o ECOA e faço questão que mais pessoas lá do interior conheçam o ECOA, que chegue a essas mulheres, que chegue a essas crianças, que o ECOA chegue a essas vereadoras lá daquela cidade pequena. E nós temos essas pessoas, pelo menos uma nessas cidades pequenas, que tem a voz para essas mulheres e para essas crianças. Obrigada. Eu que agradeço. Inclusive, nós precisamos pensar sobre a questão da colonização da nossa mentalidade. Né? Isso vem de Fanon, e Fanon ele traz essa ideia de como, às vezes, pessoas que deveriam ser nossas aliadas, as mulheres que deveriam ser nossas aliadas, o poder público que deveriam ser os nossos aliados nesse processo de construção de uma rede de segurança, são aqueles que barram ações como a ECOA, por exemplo, de fazer um trabalho de proteção e acolhimento dessas mulheres. Mas nós precisamos pensar também que, além dessa ideia de colonização da mente, que é a serviço dessa opressão, nós também precisamos pensar no quanto o nosso corpo, o território, é colonizado. Então, por exemplo, quando eu trago para vocês imagens de meninas e mulheres que estão buscando
uma autoestima. Pode passar, Rebeca, por favor. Buscando se manter autônomas, se manterem reconhecedoras de si mesmas, né, e de suas potencialidades, a gente percebe que nós podemos muito mais, né? E se ficarmos sempre com medo de atuar por conta da nossa própria segurança, como é o caso que a Renata e também a Rebeca vivenciou, de não, eu não vou denunciar, porque aqui é um terreno que não é propício, eu posso me colocar em risco, a minha segurança está abalada, e aí a gente se fecha. E aí a gente se fechar, mesmo tendo essa consciência política, mesmo tendo essas lutas, esse ativismo muito presente, em cidades pequenas, o que deveria ecoar, repoa. Por quê? Porque não temos um espaço suficiente de proteção de nós mesmos para que a gente possa promover a proteção. Isso a gente precisa discutir, elaborar e buscar alternativas. E aí eu vou mandar outro link para vocês responderem enquanto a discussão vai rolando. E que, por exemplo, muitas mulheres, talvez não seja nós, né? Eu espero que não seja nós que estamos aqui, mas muitas mulheres não têm a opção de sair do ciclo de violência unicamente porque não tem autonomia para tal, porque não tem possibilidade de sair desse ciclo. Como que a gente pode construir uma forma de que ela possa identificar maneiras, ela conquistar essa autonomia. Eu gostaria da participação de vocês. E eu já vou mandar logo a seguinte. Pode falar. Desculpa te interromper. Os links, eles estão sempre com a mesma pergunta. Não sei se tem como alterar ou ir para a próxima pergunta. Mas eu estou trazendo a próxima pergunta. Será que está acontecendo? Se for o caso, a gente também pode mandar no chat. Aí depois eu faço um Canva bonitinho com tudo. Não, então acho que às vezes é melhor pensar assim, fazer dessa forma como você pensou, porque... Ao invés de usar os links. Não, então tudo bem, beleza, então. Então essas perguntas, por favor, eu quero que vocês respondam, pode ser com mais tranquilidade, após a finalização desse momento. Pode passar, então. E aí, para esse momento, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou falar uma coisa. Deixa eu só pegar aqui. Aqui tá anotadinho aqui, tá? Eu tirei do caderno para ficar mais fácil de carregar. Mas então, espero que todas se conectem com o que eu vou ler agora, tá? Existem só duas pessoas que você realmente precisa agradar. A primeira tem 8 anos. Ela não escolheu nada na infância que teve. Só sonhou. A segunda tem 90 anos. Essa não vai te perguntar o que fizeram com você. Vai perguntar o que você fez depois. Traumas. Explica o começo. Não explica 10, 15, 20 anos estagnada, apontando dedos, procurando culpados. Imagine ela agora, olhando para a sua vida inteira. A sua versão de 90 não vai falar das feridas que você carregou. Isso ela entende, ela sabe. Vai te perguntar uma coisa só. Por que você jogou tão pequeno se ninguém mais estava te impedindo? Só você. A sua criança de 8 anos confiou que você ia continuar sonhando. A velha de 90 vai te lembrar, sem piedade, de tudo que você deixou de ser, que você deve. Isso às duas pessoas. Só as duas. Isso
a duas pessoas, uma que sonhou por você antes de aprender a ter medo, e outra que não vai ter tempo para esperar você criar coragem. Seja audaciosa, bate no peito, porque se encolher, levanta e vai. Então, a partir dessa leitura da poeta Bruna Meirelles, que também é de Goiânia, ela faz um trabalho muito legal, ela escreve livros, ela constrói espaços de segurança para as mulheres vulnerabilizadas em Aparecida de Goiânia, que é coladinha a Goiânia. Eu trago essa imagem dessa senhora, dessa preta velha, e eu gostaria de perguntar, deixa eu ver, para a Bianca. Bianca, tá na escuta? Tô aqui. Bianca, fala para mim o que você vê nessa imagem dessa senhora. Muito afeto, sabedoria e a sabedoria da vida, né? E afetuosa. Elana, continue, por favor. Elana? Tô pensando. Eu vejo paciência, serenidade, Júlia, paz. paz. Júlia, A Julia acho que ela não pode falar. A gente pode seguir para outra pessoa? podemos? A Lucy, É uma imagem que traz para mim, assim, aparece uma pessoa que se resolveu na vida, né? Dentro das suas lutas, das suas disputas, das suas metas. Acho que aparece um momento de tô aqui, tô bem, com a minha história, com as minhas experiências. a gente vê beleza, a gente vê imponência, a gente vê realeza de quem sabe que existe, que existiu, que está construindo novas existências. A gente vê também alguém segura, sabedoria, né? Acolhimento. Então, é importante a gente começar a ver as nossas senhoras, as nossas matriarcas, as mulheres idosas, como receptáculo de conhecimento, de poder, de soberania mesmo. E saber que, se nós não respeitamos as mulheres mais velhas, se não pedimos licença às mulheres mais velhas, que caminham tanto mais que a gente, como que a gente vai nos respeitar? Respeitar as crianças, as novas que estão chegando por aqui. Então, era essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. E como, finalmente, a escola seria um lugar de segurança para as crianças, para os jovens. Como o aprendizado pode servir como um mecanismo de proteção, como um desenvolvimento de arte, de potências, de habilidades cognitivas, de habilidades artísticas, de habilidades de artesanato, de música, como a escola pode ser e qual o nosso papel enquanto pessoa que faz parte da comunidade escolar, porque todas nós temos algum sobrinho, algum filho, algum afilhado, alguém que esteja em idade escolar. E por que não responsabilizamos nós mesmos de construir uma escola mais segura para essas crianças? Porque eu não sei se vocês são inteiradas, mas existe um movimento Red Pill que está cada vez mais pegando as crianças e os jovens. E o espaço escolar está ficando cada vez mais agressivo, mais repressor e mais inseguro, incerto. E quem aqui já não passou por uma situação de uma criança em idade escolar fala, não quero ir para a escola, eu não me sinto bem nessa escola, eu quero trocar de escola, quero a minha transferência, ou alguma situação de violência que aconteceu dentro da escola, ou que culminou dentro da escola, ou que alguma situação de violência foi
discutido dentro do espaço escolar, seja qual tipo de violência for. A escola, muitas vezes, é o único lugar de acolhimento de uma criança, mas também pode ser o único lugar, ou um dos vários lugares, que também produz violência. Então, é interessante a gente pensar no espaço escolar e nos responsabilizar enquanto pessoas, né, enquanto agente social, de construir uma escola mais segura. Porque a escola ainda é um mecanismo que abre caminho, que transforma a vida, que desenvolve dentro dos jovens a possibilidade de mudança de vida. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, pode passar, por favor, Rebeca? De compartilhar com vocês uma situação real que aconteceu nesse primeiro semestre. Eu trabalho prioritariamente com pessoas com deficiência intelectual, autismo e as deficiências múltiplas, né, que a escola deveria trabalhar com a inclusão. Então, o estudo é estudo. Tem o aluno que, além de DI, né, que é deficiência intelectual, ele tem o autismo nível 2 de suporte. E ele gosta muito de ciências, mas ele tem muita dificuldade na leitura. Mas quando a gente fala com ele, ele entende o que a gente está dizendo, mas ele tem muita dificuldade em poder fazer a leitura. E aí eu fui incutindo com ele, durante as aulas, a ideia de que ele poderia fazer cursos na área que ele gosta, que é ciências, e que assim ele poderia estar melhor preparado para o mercado de trabalho, uma vez que ele está no terceiro ano do ensino médio, né? Então ele está concluindo. E aí a insegurança dele é agora. O que eu vou fazer sem a escola? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? E eu comecei a trabalhar bem devagar nessa devagareza. As possibilidades que ele tinha de começar a fazer alguns cursos, dele se preparar profissionalmente. E aí terminamos o semestre com 3 cursos concluídos, que ele teve certificação do Instituto Federal. Então, como ele gosta muito de ciências, ele fez Biologia 1, Biologia 2 e Microbiologia. E ele está preparado para, possivelmente, trabalhar em um laboratório. E ele já está pensando que agora não é só a escola, porque ele achou que ele ia terminar a escola e acabou, né? Porque ele achou que era só a escola. E aí terminou, não ia ter mais nada para fazer. E agora ele já está com a ideia de que, nossa, eu fiz esse curso, me saí bem, tive uma pontuação boa, consigo fazer um vestibular. E aí ele está muito focado em fazer um vestibular e fazer um Enem para ele acessar a universidade. Com esse trabalho, ele começou a mostrar para outros alunos, às vezes aqueles que também são público-alvo da inclusão, outros não, de que eles também podem se preparar profissionalmente, né? E aí, em torno de 5 alunos da mesma turma dele estão fazendo os cursos, e assim, tem uns que já pegaram a certificação também, porque aí vinha junto, e ele chamava os meninos, e aí vinham os 3, 4 alunos juntos, sentava os 3 com os computadores, ia estudando, eu mediando ali, observando o que eles estavam fazendo. E o estudo é, sim, de fato, o estudo para violência, o estudo para informação, o estudo para um espaço seguro. Precisamos criar e nos sensibilizar da nossa importância de estarmos ali no espaço da escola para construir, incutir nesses alunos, nessas crianças, nesses jovens, a importância desse estudo de fato. Não só estudar para memorizar e para responder prova, mas para aprender para a vida, para desenvolver para depois, né? Porque a vida não vai ser só ali na escola e não vai acabar só ali na escola quando termina o terceiro ano. Tem muito mais para ser vivido, para ser aprendido, né? E com isso, eu finalizo esse momento e gostaria de apresentar as minhas referências de uma maneira diferente. Então, por favor, né? Volta. Seguir. Volta, por favor.
2, na verdade. Isso. Ser guia leve não te isenta de bagagens, decepções, dores, desconfortos. Mas sim, que você não sucumbirá ao peso delas, sem que te consuma por inteiro. Eu sei que cada um aqui de vocês, e aí eu gostaria demais mesmo que vocês pudessem responder as perguntinhas que depois a gente vai encaminhar no link, de maneira sincera, com calma, com devagareza, pensar nas suas próprias dores, nas dores que vocês já viram acontecer, nas dores que virão, que vocês sabem que elas poderiam vir, como amenizar isso, para que a gente não caia na ideia de sentir essa dor, sem colocar ela no seu devido lugar, que não é mais dentro da gente, que não é dentro de nenhuma menina, de nenhum bebê, de nenhuma senhora. A gente precisa externalizar essa dor, para que essa dor ela possa ser um elemento de movimentação, de construção de algo muito melhor para nós, para as meninas, para as senhoras. Pode passar, por favor? Eu gostaria de também, inclusive já até mandei para a Rebeca, de falar que quando a gente trabalha as questões raciais, ela é tão ampla que é possível a gente trabalhar todas as outras coisas, porque ela é o material mais inclusivo no que diz respeito à proteção e à construção de direitos no espaço escolar, na sociedade, no nosso dia a dia, no nosso íntimo, no nosso meio familiar, nas nossas relações e amizades. E apresentar as minhas referências, eu gostaria de mostrar para vocês algumas possibilidades para que vocês possam também levar conhecimento. Quem aqui conhece alguma jovem, algum jovem negro que esteja em ano escolar? Levanta a mão, não precisa nem falar, só levanta a mão. Renata. Só a Renata, gente. Mais 2, mais 3. O livro Querido Estudante Negro, da Bárbara Carini, é um livro bem pequenininho, tem 80 páginas e é aqueles livros que é versão de bolso, sabe? Cabe realmente no bolso. Você lê ele em 30 minutos, tranquilamente, e é um ótimo guia de compartilhamento de histórias e de como se proteger do racismo dentro do espaço escolar. Então, Bárbara Carini, ela traz exatamente essa função. Quando a gente fala de Paulo Freire, quando a gente fala de Sueli Carneiro, de Conceição Evaristo, são ótimos mecanismos de aprendizado que a gente tem como agente social de transformação escolar, de transformação pessoal e política. Quando a gente fala de Bell Hooks é o íntimo, as emoções, é a amorosidade, é também trazer a educação de uma forma mais acessível, mais carinhosa, mais interseccional. Milton Santos trabalha o corpo e o território, os bairros, cidades pequenas, cidades grandes, as violências, a regionalização das entregas, o centro, e como o centro ele vai construir uma ideia de proteção, enquanto periferias, assim, bairros afastados, são lugares de maior risco de violência, certo? Basicamente é isso. Interseccionalidade, todo esse momento com vocês, foi com a Carla Portirelli, ela foi a grande percussora desse termo enquanto ciência, academia, e eu também gostaria de compartilhar o material desse protocolo de identificação à resposta ao racismo. E isso vale para qualquer espaço. Pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida em família. Esse protocolo, ele é cheio de história em quadrinhos, de imagens, de respostas rápidas, de como nós mesmos podemos ser melhores enquanto sujeito, que todos nós estamos passíveis a errar, e como a gente pode aprender com esse erro e ensinar o outro a partir daquilo que a gente aprendeu. E agradeço a escuta
E agradeço também, Rebeca, por me convidar para este momento. Foi muito bom te ver, Renata. Que saudade de você, Renata. Te ver como uma irmã, viu? Muito obrigada Ah, mesmo. eu também, cara. Desculpa, eu vi o microfone sem nem pedir aqui. Assim, você foi um divisor de águas na minha vida. Eu me emociono sempre, porque assim foi uma troca muito rica. O texto que você abriu do Nietzsche aqui fala muito sobre. Eu, na época da pós, comentei com a Karumi que eu, todo aniversário, publicava um texto falando sobre os diversos eus que habitavam dentro de mim. E aí ela me trouxe esse texto, que foi também, acho que a abertura, né, do meu TCC. Então, assim, obrigada, que privilégio poder compartilhar mais um pouquinho de tanta, do poço de sabedoria que você é. Eu que agradeço. Gente, estou muito feliz. Até agora, nosso encontro foi maravilhoso. Karumi, obrigada. Como sempre, é sempre uma exposição de muito carinho, assim, sabe? Muito, muito mais sentimento do que a gente querer, talvez, enfrentar e tal, né? Eu acho que é um lugar de mais carinho. Então, eu fico muito feliz. A nossa próxima parte assim do encontro vai ser só de partilha. A gente vai fazer mais ou menos meia hora de partilha. Eu acho que pelo menos umas 7 pessoas vão poder ter seu tempinho de partilha. Mas antes disso, eu acho que eu vou fazer um intervalinho para a gente dar uma respirada, fazer xixi no banheiro, tomar uma água, né? Tomar um cafezinho. Então, eu vou fazer um intervalinho aqui de 5 minutinhos, mais ou menos, e depois a gente volta, tá, gente? A gente volta, vamos fazer 11h10, 11h15, tá bom? Combinado? Até já!
Bom, vamos voltando, pessoal? Quem tá por aí? Lucy, Júlia, Viviane, Renata. Sandrozinha. Bom, gente, vou voltar e vamos começar a nossa segunda parte. Vou seguir aqui com o roteirinho que eu criei para a gente ver se a gente consegue aplicar ele em todas as nossas reuniões. Bem-vindas de volta. A segunda parte do nosso encontro é apenas de partilhas. O propósito é construir uma rede de apoio, compartilhar experiências e gerar conexão. A partilha poderá ser sobre o assunto trazido hoje pela nossa mediadora ou apenas um desabafo sobre a luta na sua cidade. Vamos abrir a palavra a todas e cada uma vai ter no máximo 3 minutos para dividir, para falar. Conforme for passando o tempo, vou colocar aqui no chat para que a participante possa concluir a partilha, né? 3 minutos, passou 1 minuto, 2 minutos, passou 1 minuto e concluir. Assim, todas terão oportunidade para falar. A fila de mãozinhas levantadas aqui no Meets é que vai definir a ordem dessa partilha. Então, quem quiser já pode ir levantando a mãozinha para fazer a partilha. Além disso, temos algumas regras básicas para manter um ambiente seguro e acolhedor. Número 1, a partilha das colegas não poderá ser interrompida dentro do tempo reservado à sua palavra. Número 2, evitem fazer críticas ou julgamentos sobre a partilha das colegas. Caso tenha alguma opinião, sugestão interessante, faça só com a permissão da colega e em particular. Número 3, essa é uma reunião aberta, então a gravação do que foi falado aqui vai ser disponibilizada nas mídias sociais. Aquelas que não desejam ser identificadas, recomendo o uso de um e-mail genérico, sem o seu nome, manter as câmeras fechadas e não se informar que não poderá divulgar a sua imagem. Além disso, prezando pela inclusão, peço que todas façam uma brevíssima descrição física pessoal antes da sua fala para aqueles que não podem ver, já que a gente vai divulgar nas redes sociais, né? 4. Esse espaço existe para a troca de experiências e apoio mútuo. Por isso, pedimos que evitem divulgar serviços ou solicitar contribuições. Acreditamos que, quando compartilhamos nossas necessidades com sinceridade, cada participante poderá oferecer ajuda da forma que fizer sentido. Dito isso, deixa eu até pegar aqui meu celular para a gente controlar o tempo. A palavra está aberta. Quem quer falar primeiro? Pode falar, Renata. Bom, eu estava esperando para ver se eu queria falar. Bom, vamos lá. Meu nome é Renata, eu sou uma mulher branca, de pele clara, ruiva, 1,60 m de altura, gordinha e feliz. Eu tenho vivido um momento de muitos conflitos internos, porque eu sempre tive muita autonomia financeira. Sou uma mulher e uma profissional extremamente ativa na vida, na esfera pessoal e profissional. E, recentemente, pela primeira vez na vida, eu fui demitida de um emprego formal, né? Eu tenho os meus trabalhos, né, que eu sigo como fotógrafa, como comunicadora em outras frentes, mas o que sempre me deu autonomia financeira foram trabalhos formais dentro da comunicação e eu fui desligada. E foi muito doloroso, mas de muito aprendizado também, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque é um conflito novo na minha vida, né? As preocupações pela possibilidade de ter a falta do dinheiro numa cidade como São Paulo, que consome, que me transformou e me desconstruiu já como uma pessoa consumista, né? E, embora não seja mais consumista, a gente precisa do dinheiro, né? O dinheiro é uma emoção, eu falo, porque ele traz o bem-estar, ele proporciona todas as
ferramentas para que a gente possa ter um mínimo de conforto, um mínimo de segurança emocional, um mínimo de segurança física. E aí isso tem me feito oscilar muito emocionalmente. Então, eu sou uma pessoa que eu vibro alto, né? Eu procuro olhar sempre tudo com um olhar de otimismo, de segurança e tal. E eu me vejo em situações que eu falo, puta que pariu, desculpa o palavrão, mas eu sou competente, eu sou isso, eu sou aquilo, que eu estou passando por isso. Aí tem dias que eu acordo e falo que merda que eu tô, não sou competente, eu tô com 45 anos e agora eu vou enfrentar o etarismo e eu não vou conseguir mais nada, minha vida acabou e tal. E eu, graças a Deus, eu tenho, esses momentos são a parte minoritária, assim, né? E eu tenho um companheiro que também me dá bastante força emocional nesse sentido, assim, de falar, a gente está junto e a gente vai segurar a onda junto, isso é muito importante, só que não substitui a autonomia financeira, né? E eu falo para ele, até a possibilidade de eu depender financeiramente de um homem me dá um desespero absurdo, né? Então, eu estou nessa luta emocional aí, uma luta diária, né? E de reconstrução profissional, inclusive. Então, obrigada, porque assim, é um desabafo mesmo, foi só um compartilhamento do meu momento pessoal. Obrigada. Obrigada, Obrigada, Renata. Caru. Quem é a Obrigada, Renata. próxima? Eu não sei levantar a mão. Pode falar. Eu sou Viviane, eu sou a feliz mãe dessa moça linda, maravilhosa, que é minha filha, que me inspira. É, e eu tenho, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa pelas mulheres, e a nossa história, a minha, da Rebeca, da minha família, foi muito difícil, como vocês já devem saber, né? E, e, e as ferramentas de resolver a situação na época foram muito ligadas a advogados, a grupos de ajuda, como aqui tem, né? Como a gente está vendo aqui com a Rebeca, eu entrei de cabeça para me informar. Como que eu poderia fazer, né? Eu acredito que a informação nos lugares que para as mulheres, para elas entenderem o que elas podem fazer, porque até um bom tempo da minha vida como casada com um alcoólico e violento, e eu não sabia o que fazer. Foi com os grupos de ajuda, foi com advogados, foi com psicoterapia, e com uma comunidade que eu inventei na época para me informar sobre o que fazer. E graças a todas essas ferramentas juntas, eu fui entendendo qual era a minha oportunidade de ação. Rebequinha era muito pequena, taquei ela numa terapia, que ela não sabia que era terapia, ela tinha 10 aninhos, quando ela começou a fazer terapia. E porque eu sabia que quem é afetado mais são as crianças. Eu sou até adulta, né? Era adulta e sabia como resolver as coisas. Quer dizer, sabia nada, né? Mas eu podia ir atrás de, de ferramentas e fui. Só que as crianças não sabem nem que estão doentes, né? Então os meus filhos sofreram demais, demais, demais. Eu acho assim interessante como a Rebeca, falta um minuto, né? Tá. Eu acho interessante como a Rebeca transformou a nossa dor, as nossas limitações de época para ser uma locomotiva como ela é, né? Uma pessoa fora da curva, que eu não tenho coragem de ser e ela é, né? Hã, então, e continuo, né, nessa luta para crescer como mulher, como conhecedora de
tantas coisas que também fiz errado e como eu posso agora transformar aquelas, porque eu acho que quando a gente sente dor, a gente também fica meio ruim, sabe, de cabeça. Então, as mulheres têm que trabalhar, eu acho, né? E como eu tento trabalhar até hoje a minha cabeça para poder ter a força de, de lutar contra os maus tratos, contra as injustiças e contra salvar os nossos filhos. E é isso, gente. Obrigada por me ouvirem. É legal estar aqui. Obrigada, obrigada. Agora que a Beijinhos. gente teve a partilha dessa senhora, né, não conheço direito, né, não sei direito quem é, mas muito bem-vinda, viu? Viviane, né? Que Obrigada, legal, muito bem-vinda. senhorita. Obrigada, doutora. Doutora não, gente, pelo amor de Deus. Alguém mais quer falar? Quem quer compartilhar um pouquinho sobre a semana, sobre o que a gente ouviu hoje pela Karumi? Pode falar, Rosemilda. Tá mudo. Mudo. Fechou só, desculpa. Eu sou a Rosemilda, né? Eu sou uma mulher negra, cabelos enrolados, uso óculos. E na minha semana, tudo que eu fiz está ligado ao que vocês estão falando, né? E eu tenho observado, não só com os olhos, mas diretamente daquilo que é formal, o que as mulheres e meninas estão vivendo. Não importa a idade, desde bebês até as idosas, né? As crianças, as mulheres e os idosos nunca são respeitados nas suas fases. E nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. E eu trabalho ligado diretamente com a parte de segurança no governo. E tem coisas que são dados alarmantes. E eu fico feliz com que eu consigo manter meu equilíbrio, né? A autorregulação diante de todos esses fatos que têm acontecido, e muito marcante, e muito destruidores. E, inclusive, ontem à noite, a minha conversa com o psicólogo foi sobre esse momento que estamos vivendo. E como fazer, né? E eu fico feliz porque a Rebeca, vocês, de certa forma, hoje estão comigo. E eu fico feliz que é uma situação muito difícil e eu não estou sozinha. Quando a pessoa diz, você não está sozinha, você está aqui. Eu fico feliz, senão para mim seria uma angústia. Eu estar com isso, eu conhecendo tudo isso, seja lá do interior, seja da capital, seja dentro de uma instituição de ensino ou de trabalho, a pessoa sofrendo violência. E se eu estivesse sozinha, como eu ficaria? E eu não estou sozinha. Por isso, cada momento que vocês abrem a página, ou abrem um encontro ao ar livre, ou na rede social, eu faço questão, não vou lá, eu vou ficar com elas, eu vou aprender com elas, eu vou compartilhar com elas, eu vou ouvir o que elas têm para me dizer. E assim é meu dia a dia. Meu dia a dia torna melhor. Pode ser que tenha uma dificuldade com a família ou no trabalho, mas é isso que nós precisamos, é isso que eu preciso. E obrigada a todos. Obrigada, Rosemilda. Obrigada, Muito Rosemilda. obrigada. Obrigada. Pode falar, Bianca. Ai, gente, eu não sou muito adepta do falar em público. Bom, eu sou a Bianca, tenho 37 anos, sou mãe de um menino lindo, Francisco, de 4 anos, e eu tô exausta. Esqueci da descrição, eu sou uma mulher preta de pele clara, tô com coque, uso óculos, e isso. Tô exausta de todas as frentes, assim. É muito difícil ser advogada autônoma, mãe e único pilar financeiro da família. Então, é muito desafiador, é uma pressão muito grande nas costas, adoecimento emocional e tentando se manter firme, porque eu sou a estrutura emocional, financeira e todas as outras que se fazem necessárias. Então, eu não posso falhar, eu não posso ficar doente, eu não posso nada. Eu tenho que sempre continuar. E é exaustivo,
mas tanto após o encontro com a EBDM e com mulheres como vocês, né, e a maternidade me revirou de um jeito bem tsunami, assim, uma tsunami mesmo, de ser apresentada a teoria de diversas violências que sofri desde que eu nasci, né, só por ser mulher, e essas violências continuam em vários ambientes que a gente existe, né, enquanto cidadã ali, e só da gente viver, a gente está exposto a essas violências, e comprar pão até dentro de uma sala de audiência com juízes totalmente elitizados, e, enfim, é muito difícil a vida da advocacia autônoma. Esse falta um minuto para mim? Não. E lugares assim fortalecem, queria, né, estruturando essa exposição que parece que é a única saída da vida da advocacia autônoma, de você captar clientes, essa coisa maluca de que a minha advocacia até agora se fez pela indicação, pelo boca a boca antigo, né? E eu estou bem saudosista pensando nessa advocacia, que eu ainda tive contato com o processo físico, com os encontros dentro dos fóruns, e da necessidade dessa troca da vida real mesmo, né? Esse espaço é super, super importante, mas eu estou num movimento procurando encontros presenciais, o olho no olho, a conversa, porque isso salva vidas, né? A conversa presencial, o toque, o abraço, a escuta empática ali no presencial, eu acho que é muito isso. Meu filho está na educação infantil e eu tenho uma preocupação tremenda como que ele é acolhido, como que são as interações com ele dentro desse espaço que os nossos olhos não estão. Então, quanto mãe, eu estou assim, assustada, porque ele está né, aos trancos e barrancos, consigo proporcionar uma escola privada, mas mesmo assim tem situações que se apresentam que vão além da postura do profissional, do educador que está trabalhando ali, né? É um intercâmbio de famílias, é um intercâmbio de situações violentas que são postas através de outras crianças, né? E como que a gente faz isso enquanto pai, enquanto muita ignorância da educação que os educadores têm acesso, né, de teoria, de saber qual que é o caminho seguro. A gente tirou a violência, mas o que a gente colocou para contornar situações? Como que a gente faz isso? Né? Então, assim, a advocacia autônoma, a maternidade, e o enfrentamento dessas violências diárias. E eu acho que a gente precisa de conversa presencial. Eu saldo e celebro o encontro virtual, mas o presencial, para mim, é o que está me sustentando enquanto ser humano, assim. É isso. Obrigada, Flor. Aí, se eu pudesse me teletransportar para ficar do seu ladinho, e do ladinho do Chico, eu queria, viu? Mas, por enquanto, né, infelizmente a gente não tem, por enquanto, né? Quem dirá daqui a alguns anos. Obrigada, Pode falar, Bianca. Carol, tá aberta. Bom, é a minha primeira reunião hoje que eu participo, né, para conhecê-las e para entender. Eu chamo de doutora, questão de respeito. A doutora Rebeca assumiu meu caso recentemente. Eu sou uma mulher branca, tenho 47 anos, resido numa cidade do interior, aqui em São Paulo. Trabalhei 30 anos na indústria farmacêutica, sou publicitária por formação, saí de um ciclo de violência doméstica terrível, no qual eu tenho uma medida protetiva. Vim para cá buscando a segurança do meu filho para essa cidade, ainda estamos enfrentando alguns litígios na esfera jurídica,
Mas eu acho, gente, que de toda dor nasce um propósito, né? E a gente tem que entender, eu ouvi uma frase ontem que me tocou muito, que nada dura para sempre, nem os momentos bons, nem os momentos ruins. Quando a gente olha para trás, a gente vê dores grandes. O dinheiro, Renata, também tem sido um problema para mim, mas o dinheiro ele vai e vem, o dinheiro é energia. E essa energia a gente só consegue restabelecer novamente quando a gente se fortalece com outras mulheres também, né? E eu tenho certeza que todas nós vamos passar por esse deserto que a gente está atravessando hoje, por essa grande luta que a gente vive. Meu filho está comigo, a minha guarda foi revertida a favor do genitor que abusou dele, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque está em segredo de justiça, mas eu acredito que todas nós estamos aqui porque nós temos uma missão. Nós somos oficiais de justiça de nós mesmos. Nós somos lutadoras, nós somos guerreiras. E não há ninguém que possa nos parar, porque a coragem que a gente tem dentro da gente é muito mais forte que a gente imagina. Eu agradeço por poder fazer parte desse grupo, gostaria até de fazer parte também, de poder apoiar, apesar de também estar com as minhas dores, porque a gente só cresce e a gente só melhora quando a gente transforma a nossa dor em propósito, porque sempre há alguém que precisa de um abraço nosso, de um contato nosso. Obrigada. Obrigada, Carol. É muito bom ver vocês aqui. Muito, muito bom, assim. Tô muito feliz. Alguém mais quer falar? Alguém quer abrir a palavra? Senão eu vou, hein? Só Olha que eu vou. esqueci de falar que eu sou fã da Rebeca e da mãe dela, que são incríveis, e eu pude abraçá-las, então são maravilhosas. E a Renata também, maravilhosa, que em breve eu vou abraçá-la. Obrigada. Eu esqueci de falar que eu sou branca, de cabelo aqui no ombro mais para baixo e que eu tenho 61 anos. Pronto. Bom, eu vou então falar, deixa eu até colocar meu tempinho aqui. Eu esqueci de falar que eu também tive o privilégio Claro. de conhecer a Viviane, a mãe da Rebeca, de abraçar, maravilhosa. Laura, eu sou sua fã da EBDM, não tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente, mas eu quero que esse momento chegue. Maria Carolina, obrigada pelo seu depoimento também. Eu quem agradeço Pode pela falar. oportunidade. Pode falar, Laura. É isso, porque eu também me esqueci de... Não me descrevi no começo, né? Eu só disse a minha idade, também sou branca, tenho o cabelinho curto e tudo, e gostei demais de conhecer Rebeca, Viviane, você está de parabéns. Várias vezes trocamos figurinhas, né? Porque eu, no papel de mãe de pessoas jovens também, 2 mulheres, uma vai fazer 30 agora em setembro, Rebeca sabe também da história, e aprendi, eu não cansei de falar isso, que eu aprendi muito com minhas filhas. O meu letramento veio primeiro delas, sabe? Primeiro aquele puxão de orelha. Mãe, não pode falar isso, por favor. Vai estudar, toma esse livrinho. E aí foi que eu comecei, né? E vim para a escola. E realmente a EBDM provocou essas mudanças, né, esses impactos, e até hoje eu estou em busca também desse encontro presencial, mas uma está em Salvador, a outra em São Paulo, tem gente de Minas, Rio Grande do Sul, né, Piauí, né, não, gente? E Manaus e tudo, o Brasil todo participou desse curso, muito bacana mesmo, recomendo. E, Renata, adorei também o trabalho que você descreveu, né, fotografando mulheres e tudo mais, não é? E descobri uma vizinha aqui no meu prédio que faz esse trabalho também, e estou com muita vontade de fazer um ensaio para mim. Pois é isso. Então, parabéns, viu, Viviane, que eu já a conhecia pelas falas de Rebeca, e hoje foi bacana demais. 61 anos, você jura? Então, tá bom. Era isso, viu, gente? Então, pronto, sintam-se acolhidas e a gente tenta se encontrar presencialmente. Bacana demais, muito bom esse encontro do ECOA. Beijão. Obrigada, Laura. Gente, eu vou tentar ser super breve, depois a gente já vai para o encerramento, que todo mundo tem família, todo mundo tem responsabilidade, né? Bom, meu nome é Rebeca, eu sou uma menina, vou falar menina, vou me dar esse direito, branca, de 28 anos,
eu estou muito feliz, assim, para mim é muito difícil trabalhar e falar sobre cidades pequenas, é um trabalho muito intenso sempre com psicólogo, psiquiatra, com rede de apoio, não posso deixar de fazer, é uma desesperança muito grande, às vezes, que a gente sente, né, porque a gente se sente muito pequena para enfrentar o mundo, esse mundo todo, principalmente dentro das cidades pequenas, que parece que existe uma estrutura que fixa e que é poderosa demais, e sempre você trabalhar nesse assunto é arriscado demais, né? A gente vira alvo de violência, assim, de uma maneira muito agressiva e de todos os lados, né? Então, é muito, muito, muito difícil. Mas acho que sofrendo isso tudo que eu percebi que a gente tinha que estar juntas, sabe? Que a gente tinha que ter uma rede de apoio, a gente tinha que ter um lugar que, mesmo que fosse uma pessoa só naquela cidade, pelo menos aquela uma pessoa tem uma rede de apoio que possa dar força, né? E ir junto e dividir, nem que seja as emoções, que em geral, né, a gente poderia dividir também estrutura, dividir, sabe, recursos, sabe? Então, foi muito nessa intenção que eu tô trazendo vocês hoje. Eu acho que está sendo um encontro muito bacana e eu estou muito feliz de ver tanta gente também aqui. Muita gente fez parte da minha história e que fez parte do que a gente está construindo, que inspirou muito do que a gente está construindo, né? Estar junto com vocês sempre me dá um afago muito grande. Eu acho que é isso também que eu queria trazer aqui na nossa reunião. Então, eu agradeço muito e eu vou passar também para o encerramento já. Em nome da Ecoar, eu gostaria de agradecê-las pela partilha de cada uma e agradecer os conhecimentos que foram generosamente trazidos pela Karumi. Agradeço também todas as mulheres que nos antecederam. Somos parte de uma linhagem ancestral de mulheres guerreiras. Estamos aqui por elas e graças a elas. E até de fazer um adendo, né, gente? Vamos lembrar de Teresa de Benguela, né? Que é a homenagem que se traz hoje nesse Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. A história delas, depois a gente fez até um post no Ecoar, depois se vocês quiserem dar uma olhada, a história dela é inspiradora. Ela criou praticamente um parlamento interno dentro de um quilombo, fez uma parceria, né, criou alianças entre pessoas negras e indígenas para proteger o território, e elas resistiram por muito tempo, sabe? Então, fazer esse adendo. Reforço a necessidade de respeitar cada uma das histórias aqui trazidas, leve consigo aquilo que sente servir para a sua caminhada e esqueça o restante. Por fim, enquanto eu vou passando as informações para os próximos encontros, eu vou pedir, por gentileza, que vocês escrevam aqui no chat o que vocês sentiram a partir desse encontro, o que despertou, o que esse encontro despertou em vocês. Uma frase rápida, uma expressão já está ótima. E aí eu vou falando aqui como é que vai funcionar. Nossos encontros sempre acontecem todo sábado, 10 horas. Geralmente são encontros fechados, né? Esse aqui é aberto, né? O último sábado de todo mês sempre vai ser aberto, mas em geral os nossos encontros vão ser fechados. Nosso calendário está no site. O próximo encontro que a gente tem, acho que a Carla até saiu, a gente vai falar sobre o tráfico de mulheres em cidades pequenas, que a gente acha que é uma realidade muito longe da gente, mas não, é muito próxima, principalmente em cidades que recebem empresas ou que fazem eventos muito grandes, ou eventos, assim, em geral. É uma realidade muito comum. Até a Rosemilda adiantou, né, que é algo que realmente nos preocupa bastante. E a Carla, ela é formada em RI, né, em Relações Internacionais. Ela faz trabalhos de grupos de pesquisa específicos em tráfico de pessoas. Então, ela vai trazer um conteúdo muito legal para a gente. E, além disso, caso desejem continuar a nossa conversa, sintam-se à vontade para usar nosso fórum online, né? Um fórum que a gente tem um pouquinho mais de privacidade, um pouquinho mais de particularidade, também no site da Ecoar. Inclusive, para falar um pouco de como foi fazer esse encontro, né? E, por fim, deixa eu apresentar aqui. Eu queria convidar vocês para a gente recitar o que eu hoje considero o manifesto da Ecoar. E aí eu vou convidar, mesmo com o microfone fechado, para não ter, sabe, muita interferência, queria falar e recitar esse manifesto junto com vocês para a gente conseguir finalizar bem. Manifesto Ecoar. Acreditamos que o acolhimento cria força,
que a força inspira ações e que boas ações transformam comunidades. Que possamos ecoar esperança onde houver silêncio, ecoar amparo onde houver dor, ecoar coragem onde houver medo e construir juntas cidades mais seguras para todas as mulheres e crianças. Juntas somos potências. Gente, muito obrigada. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar um beijo. Mas é isso, a gente. Um beijo para vocês. Beijo, beijo. Privilégio estar com vocês. Beijo, meninas. Beijo, obrigada. Boa sorte a todas. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Foi massa, Rebeca. Obrigada, Massa. Florzinha.